Então, eu tenho a impressão que o ensino de eletroencefalografia ela é muito visual. Isso que ela se tornou muito pouco descritiva. Sim, sem dúvida. Você aprende vendo, né? A teoria, ela é muito importante para você se tornar um bom eletroencefalografista. Mas você não precisa saber toda a teoria para você ler bem o traçado. O contrário não é válido, né? Você pode saber toda a teoria, mas se você não souber ler bem o traçado, você não consegue descrever adequadamente o exame, né? Isso é muito frequente. A pessoa às vezes conhece muito de teoria, mas não teve a oportunidade de ver muito traçado ainda, né? Então, ela pode incorrer em alguns erros, sim. Então, é importante unir a teoria com a prática. Mas é um casamento, assim, meio esquizofrênico, né? Porque você ler um bom traçado não implica no conhecimento muito profundo de teoria, né? Bom, a gente pode, para ficar mais fácil, a gente pode fazer o seguinte. Vamos dividir assim, quer ver? A gente tem as variantes. Tem um pouquinho de paciência que eu estou treinando. Estou aproveitando para treinar essa canetinha aqui, digital também, tá? Então a gente tem variantes que são variantes rítmicas. São as variantes que imitam ritmos. Nós temos variantes que a gente poderia chamar, por exemplo, de epileptiformes. Variantes epileptiformes. Nós temos variantes que nós poderíamos chamar de lambidoides. Que é o caso aí da lambda, né? Que é o caso do post. E nós temos variantes que nós podemos chamar de relacionadas à idade. Então, se a gente dividir as variantes nesses 4 grupos, fica bem mais fácil a gente estudar, porque ajuda inclusive na questão da memória, né? São rítmicas, epileptiformes, lambidoides e relacionadas à idade. Então, as rítmicas são as variantes do alfa, por exemplo. Então, você tem isso que você falou, o alfa lento, né? São harmônicos mais lentos que o alfa, né? Por exemplo, um alfa de 8, ele vai gerar um harmônico dele, que você vai ver no traçado como 4 Hz. Então, você vai ver um teta posterior, você vai dizer, nossa, o que é isso? Aí você manda o paciente abrir os olhos, o teta desaparece. Você fala, nossa, desapareceu o teta. Porque não é um teta, aquilo ali é um alfa. Então, você tem as variantes do alfa lento, alfa rápido, mas tem uma outra variante que é chamada de alfa ponti. É o alfa pontiagudo. Então, ele é bem pontiagudo, parece uma espícula, tá? Alfa ponti. Então, a gente já viu o alfa como uma variante, tem o ritmo Mi, que você muito bem mostrou aí. Você tem a variante psicomotora, que a gente vai ver, vai discutir. Você tem uma variante muito interessante, muito rara também, chamada Isreda. São todas variantes rítmicas. Você tem o... Deixa eu ver o que mais que você tem. Você tem o teta de linha média. Teta de linha média de Cigané. Teta de linha média de Cigané. Deixa eu ver, tem alfa, tem mi, psicomotor, isreda, teta de linha média, tem o FAR, que a gente comentou um tempo atrás. É o Frontal Arousal Rhythm, que é o FAR. Não é o ritmo frontal do despertar aqui. Então essas são as variantes. Deixa eu colocar um vermelhinho aqui. As variantes que nós chamamos de variantes, aqui no caso, variantes rítmicas. O verdinho aqui, pronto. Vou mudar de cor, só para ficar diferente. Pronto, aqui. As variantes que lembram crises epiléticas. Mas elas lembram, mas depois que você começa a ver muito, você vê que dá para distinguir bem. Então você tem as salvas positivas 6, 14, né? Ou
na lâmina americana, os bursts. São os bursts, salvas. 14,6 de ondas 14,6 positivas. Você tem o phantom and wave. É o phantom spike and wave. Phantom é uma onda tão pequenininha que ela é chamada de onda fantasma. Né? A ponta, phantom spike. É uma ponta tão pequenininha que ela é chamada de ponta fantasma. E a onda que não é fantasma. Então, geralmente é uma coisa assim que você vai ver, né? Uma onda normal, uma pontinha que às vezes ela não é nem visível. É bem pequena. Então é chamada de phantom spike and wave. Você teria 14,6 phantom. Bats. São os benign epileptiform transients of sleep. Né? Que são os transientes epileptiformes benignos do sono, que também são chamados de SSS, Small Sharp Spikes. E tem outros vários nomes aqui. Né? Então, os epileptiformes são esses aqui. E faltou um importante também, que é o Wicked. Wicked Spike. São todas variantes benignas, normais, não associadas a patologias. Já se disse que eram associadas a patologias quando foram descobertas algumas. Mas depois se viu que não tem nada a ver. Né? Que são achados sem significado patológico. Lambidoides. É uma dificuldade para trabalhar com essa canetinha aqui, mas eu ainda vou pegar o jeito. Lambidoides a gente tem, você já falou aí, onda lambda. É porque eles, é o seguinte, eles têm o aspecto daquela onda, da onda lambda, da letra lambda, né? Eles têm o aspecto do lambda. Por isso que elas são chamadas de lambidoides. Então, o lambda, o post e as ondas lentas posteriores da juventude. Ondas lentas posteriores da juventude, que a gente chama de olips também, né? Ondas lentas posteriores da juventude. E relacionadas à idade, a gente tem uma onda importante que confunde as pessoas, porque elas aparecem em idosos, que é o teta temporal do idoso. Aí quem vê o traçado pensa que isso é patológico, que é vascular, e ele é uma variante. O teta temporal do idoso, e no caso aqui, as ondas lentas posteriores da juventude também, né, os olips poderiam entrar aqui também, estão relacionados à idade. Existem algumas outras variantes, algumas outras ondas, mas o básico, quando você vê um grafo elemento diferente no traçado, o básico é a gente pensar nisso aqui.